Comentamos ontem o texto aí escrito pelo Roger Leal. E para minha surpresa, o perfil oficial da Faculdade de Direito da USP, lá no Twitter, perfil oficial mesmo, postou lá, ó, destaque 2184 e anistia. A porta que o Constituinte manteve aberta. E o ministro Gilmar Mendes sabia muito bem disso, há 15 anos atrás. Uma das portas deixadas abertas pelo Constituinte de 88, a anistia, é tema de análises do professor Roger Leal, Direito Constitucional da Faculdade de Direito da USP, em artigo no J. O docente ressalta o fato de, nos últimos meses, o tema ter voltado ao centro do debate nacional. Com a palavra, o grande ministro Gilmar Mendes, decano da corte. Vamos ouvi-lo, porque esse daqui realmente assim, é histórico. Escute só, vou dar umas pausas. E passo a fazer a seguinte consideração. A questão reside menos na conceituação do que seja crime político do que na própria característica do ato da anistia. A anistia é ato revestido de caráter eminentemente político. Anistia é ato revestido... Como é que ele fala? E sua amplitude é definida. A anistia é ato revestido de caráter eminentemente... De caráter eminentemente político. Já começou bem, Gilmar. Estamos alinhados. Político. E sua amplitude é definida de forma política. E sua amplitude é definida de forma política. Ou seja, não é jurídica. Tem que ficar restrito ali, né? Ao que está na Constituição. Não vem interpretar o artigo do jeito que não é para ser interpretado. A competência extraordinária do Congresso Nacional para conceder a anistia... E a competência do Congresso, mais uma vez, né? Não cabe ao Judiciário. Foi inaugurada pela Constituição de 1891, artigo 34, nossa primeira Constituição republicana. No tocante ao tema da anistia, recorda as lições de João Barbalho. Decretando a anistia, o Congresso Nacional exerce atribuição sua privativa, de caráter... Ao decretar a anistia, o Congresso Nacional exerce a atribuição que é sua, é privativa, cabe ao Congresso e mais ninguém. O que é muito estranho, porque quando a gente observa o que está acontecendo nos últimos dias, com o Paulinho da Força fazendo acordo, me perdoe, me Gilmar, mas a imprensa falou que o Paulinho da Força fez até acordo com o senhor. Foi o que a imprensa falou. Eu sei que a imprensa às vezes mente. A gente fala disso o tempo todo, as fake news. Daniela Lima mesmo era a rainha. Foi até demitida da Globo News, né? A gente fica na dúvida se foi pelas fake news. Mas você vê como são, né? Para você ver, ministro. Aí o Michel Temer, ministro, que votou a favor lá em 88. Tá falando que não pode desagradar o Supremo, mas como o senhor mesmo disse, é privativo ao Congresso. Mas vamos continuar. É eminentemente político e nenhum dos outros ramos do poder público tem autoridade para entrar na apreciação da justiça ou conveniência e motivos da lei promulgada consagrando tal medida. Nenhum dos outros poderes, nenhum pode ficar metendo o bedelho. Ministro, ou eu sou burro e não tô entendendo o que o senhor tá falando, ou a gente tá 100% alinhado. Eu acho que a gente tá 100% alinhado, né? Gostava do senhor dessa época aqui. Essa época aqui o senhor era poeta, viu? Rapaz, grande uma Mendes, rapaz. Nunca critiquei. Meu amigo. Vamos continuar. Um ato solene de clemência autorizado por motivos de ordem superior. Devido a esse caráter eminentemente político, o Supremo, inclusive, já teve a oportunidade de deixar consignado o entendimento segundo o qual o Congresso Nacional pode conceder anistia até mesmo aos seus membros. O Congresso pode conceder anistia até mesmo aos seus membros, devido a esse critério constitucional. E ministro, lembrar e viver, hein? Esse vídeo, obviamente. E onde é que eu acho esse vídeo? Eu achei esse vídeo um cara chamado Carlos Conservador postou lá no Twitter, que eu fiz uma threadzinha rápida que eu comentei ontem em vídeo, eu vou mandá-lo no Telegram, pra você ter esse vídeo com vocês, né? Isso aqui é sensacional.
Entender o contrário seria negar a eficácia ao artigo 48, inciso 8º da Constituição. Assim ocorreu no julgamento da ADIM 2306, da relatoria da ministra Ellen Grace, no qual foi reafirmada a competência do Congresso para conceder anistia, inclusive, aos próprios parlamentares. Cite-se ainda, no mesmo sentido, o julgamento da ADIM 1231. Não obstante todas essas considerações que já indicam o desacerto das teses levantadas pelo requerente, o ponto fundamental a ser considerado é o fato de que a anistia ampla, geral e restrita, ou, como a ministra Carmen ressaltou, ampla e geral, mas não irrestrita, representa o resultado de um compromisso constitucional que tornou possível a própria fundação e a construção da ordem constitucional de 1988. Eu faço... Sem anistia, não existiria a Sexta República. Olha o papel dela, né? Como ela é importante. E engraçado, ministro, porque hoje a imprensa fica falando aí que tem gente... até do Poder Judiciário, que diz que anistia ia incentivar novos atos. E aí parece que essas pessoas não viram a explicação do senhor, que anistia, ela na verdade ajuda a construir democracia. Você veria que devia passar na Globo, ministro. Já pedi lá pro Ilhambona botar, horário nobre, 8 da noite, para explicar para as pessoas a importância da anistia. Uma série de considerações. Ontem, após o voto do ministro Carlos Grau, chamava a atenção o ministro Marco Aurélio para a peculiaridade do movimento que levou ao processo de anistia e posteriormente a esse nosso processo de redemocratização. Tá vendo aí, né? E se você for nesse julgamento, você vai encontrar o voto das pessoas. Esse julgamento era a OAB tentando meio que modificar a anistia que foi dada lá para os militares. Falando que não pode ser dessa forma, o jeito tá ruim, etc, tudo mais. E aí eu fui atrás, né? Veio lá na Biblioteca Nacional também, que tinha na época. Você vê aqui, ó. Sexta-feira, 30 de abril de 2010. Supremo nega revisão e mantém lei da anistia inalterada. A ação da OAB questionava a concessão de anistia a agentes de Estado envolvidos em crimes como tortura. Aí tá aqui, ó, até falo do Mistima Mendes, ó. O Brasil é devedor desses companheiros, não de armas, mas da política. Aqueles que realmente acreditavam na via do diálogo e na política como forma de construir soluções. Luiz Inácio Adams, advogado-geral da União. Reconhecer a constitucionalidade da lei da anistia é diferente de compactuar com os crimes, com o cometimento de crimes. É uma coisa, outra coisa, outra coisa. Jornal do Comércio, 30 de abril também. Supremo mantém lei da anistia. Aqui, ó. Afirmaram que a anistia garantiu uma transição mais rápida e pacífica para o regime democrático. O Brasil é devedor desses companheiros, não de armas, mas da política, aqueles que realmente acreditaram na via do diálogo e na política como forma de construir soluções, afirmou o ministro Gilmar Mendes, que até semana passada era presidente do Supremo. Você vê que sua fala, ministro, ganhou destaque na imprensa brasileira, porque foi uma fala muito importante. Um julgamento muito importante. Então, acho que não... Já esgotou o tema, né? Já vimos que é constitucional, já vimos que é privativa ao Congresso, já vimos que o Congresso pode dar até mesmo para congressistas, para seus colegas, né? Não tem esse papo. E que ajuda a construir a democracia. Então, agora a gente já pode aprovar, né? Sem choro mais. Acabou o choro. Aí vamos lá. Eles não querem dosimetria. Ou, desculpa, anistia. Eles querem dosimetria. Folha de São Paulo tá ali, ó. Centrão, vê Moraes Alcolumbre como últimas barreiras para a redução de penas. E o que a Folha quer falar com isso? Líderes do Centrão dizem que já há apoio suficiente para aprovar o PL da dosimetria, ou seja, se aprovou um requerimento de urgência pela anistia que foi desfigurado numa manobra safadinha, né, Hugo Mota? Aí colocaram o projeto do Crivella, que já virou o relator Paulinho da Força, que está articulando com o Temer e o Aécio Neves. Mas enfim, falta só vencer a resistência de dois personagens. Moraes, que estaria magoado com a imposição de sanções contra a sua esposa, e o Alcolumbre, que ainda não deu aval final, né, ao texto. Há otimismo, porém, nos dois frontes.
A aposta é que os próprios colegas de Moraes, favoráveis à redução de penas, ajudarão a acalmá-lo. Eu achei essa matéria meio assintosa. Ele que é uma fera enjaulada para ser acalmada. E com a aceito do judiciário, Alcolumbre não se oporia. A costura que está sendo feita é votar na semana que vem, então preste atenção. E aí, olha a descaração. Já existe a expectativa de que aliados de Bolsonaro apresentem um destaque para tentar incluir a anistia ampla, geral e restrita no texto, mas há dúvidas sobre se haveria apoio para aprovar a modificação. Óbvio que não tem. Ninguém quer passar isso daí. O pessoal quer que a perseguição continue. Olhe para isso daqui. A coletiva de imprensa do relator, Dosimetria. Você acha que esse projeto tem alguma condição de ajudar esse país? Paulinho da Força pediu uma audiência para discutir o PL da anistia com José Dirceu. Não dá, né, gente? Aí, no cenário desse, que José Dirceu vira articulador de dosimetria, você tem que aturar Ciro Nogueira com a clássica: na volta a gente compra. Vocês conhecem essa, né? Aí você coloca ali, ó. Ele insiste na redução das penas em primeiro momento e deixa o restante para outra votação. Outra quando? O problema está justamente nesse restante e nesse outra votação. Só como o velho bordão de mãe: na volta a gente compra. Hoje eu conversei com o Valdemar Costa Neto, presidente nacional do PL, ele fez um desabafo. Ele disse: ninguém consegue convencer Davi Alcolumbre. E só com o convencimento da Davi Alcolumbre é possível votar essa proposta. O senhor enxerga também Davi Alcolumbre como essa pedra no meio do caminho para que um PL da anistia pelo menos seja discutido? Não tenha dúvida, né? Nós temos que ter a garantia que ele vai colocar. Eu acho, não tem justificativa ele não colocar isso em votação. O presidente do Senado não é para definir o que deve ser votado ou o que não deve ser votado. O presidente do Senado nem vota. Ele deveria respeitar o direito da maioria de se colocar isso em votação. E eu espero que isso ocorra. Como o Hugo Mota está dizendo que vai respeitar isso, agora ele quer a garantia que o Senado não vai barrar essa votação e ter uma discussão inútil no nosso país. Se fala muito na necessidade de pacificação do país. Eu gostaria que o senhor explicasse um pouco, porque não é minha percepção. Eu vejo que existe, até as pesquisas mostram, que existe a maioria da população contra uma anistia. E não há nenhuma convulsão social ou algo que faça com que haja necessidade de pacificação do país. Mas eu gostaria que o senhor explicasse um pouco por que o Brasil precisa ser pacificado com o PL da anistia. Olha, depende da forma. Essa questão das pesquisas, ou esse instituto que você está se referindo, agem de forma desonesta ao fazer a pergunta. Se faz uma pergunta: os golpistas devem ser anistiados, a maioria diz que não. Mas se você colocar aquelas pessoas que depredaram os prédios públicos devem ser anistiadas, aí sim. Então isso varia muito. Nós temos que cumprir o nosso papel. Eu acho que tem um consenso no nosso país que as penas das pessoas que quebrou uma vidraça, que escreveu no batom, numa estátua, pegar 17, 20 anos de cadeia, isso é um absurdo. Quer dizer que é pior você escrever com batom numa estátua do que matar uma pessoa ou assaltar uma pessoa? Eu tenho certeza que não. Eu acho que uma coisa que nos une, que passaria com muita tranquilidade, é a redução dessas penas, em primeiro momento, para que essas pessoas que já cumpriram 2 anos de cadeia por depredar para serem mandados para casa. E o restante ser discutido em uma outra votação, em uma emenda, por exemplo, se deve se dar a ampla, geral e restrita, como eu defendo. Mas isso é uma discussão que nós temos que, no mínimo, aprovar a redução dessas penas. No mínimo, ou no máximo, né? Acho que é no máximo, né, Ciro? Tem garantia de preferência que o Bolsonaro fique preso. Incomunicável. Prevendo o óbvio, né? Que não tem nenhuma boa vontade para votar nada. Após bronca de Eduardo, bolsonaristas vão aguardar o texto, que acho que é o mínimo a ser feito também. Com o deputado Eduardo Bolsonaro criticando a estratégia de votar um destaque pela anistia, no chamado pela dosimetria, lideranças bolsonaristas mudaram a linha que vinha sendo definida na Câmara. Agora, aliados de Bolsonaro dizem que terão de aguardar o relator do projeto, Paulinho da Força, apresentar o seu texto para só depois avaliar o que a bancada poderá fazer. Ou vai ficar no na volta a gente compra. Tu não sabe nem qual é o texto. Tu não sabe nem qual é o texto e não vou botar um destaque. Cabe no texto? Será? Não sabe nem o que vai ser votado. Pelo amor de Deus, gente. É piada atrás de piada o que está acontecendo. Aí você corta a anistia para falar de um assunto que é correlato à anistia, que é 2026. O Centrão, se você acompanhou as notícias do mês de setembro, foram algumas notícias, e também algumas notícias já em
Vou abrir aqui fácil para vocês. Ó. Vou abrir fácil aqui. No mês de agosto também tiveram algumas. Cadê? Prints, setembro, eu sei onde tá. Vai ter um capítulo inteiro chamado Anistia ou Dosimetria. Aí dentro desse capítulo, eu coloquei aqui, ó. O plano T chantageia a anistia. Ele, ó. Direita impõe contrapartida a Bolsonaro e evita entregar a anistia de mão beijada. Ok. A gente só vai dar se você apoiar o nosso candidato. Centrão amplia gestos por anistia para viabilizar apoio de Bolsonaro a Tarcísio. Aliados pressionam Bolsonaro a apontar assessor para 26. Ciro Nogueira diz que Bolsonaro é o único que não pode perder as eleições de 26. Ó, porque tu não sabe, né? Para dar o indulto, anistia. Direita impõe contrapartida a Bolsonaro e... Aqui, acabou de repetindo. A estratégia eleitoral de Tarcísio na defesa da anistia e nas críticas ao Supremo. A condição para a anistia. Qual é a condição? Apoiar o candidato que eles querem. O espólio, né? Falar ao Bolsonaro. Estou convencido que é um acordo entre o centro Bolsonaro e a direita para anistiar o presidente e ele anunciar que o candidato é o Tarcísio. Então, se comentou muito sobre isso ao longo do mês de setembro. E cá estamos nós comentando sobre isso no mês de outubro. Centrão fez janela curta para Tarcísio obter bênção de Bolsonaro para 2026. Aí diz que o Centrão, neste momento, já faz contas de até quanto seria viável aguardar uma definição do Tarcísio e a bênção pública de Bolsonaro a seu nome em 2026. Porque o Centrão tem pressa. Pessoas próximas atribuem o abatimento de Tarcísio nas últimas semanas ao desgaste sofrido pelos ataques que ele fez ao Moraes. Para quem acompanha Tarcísio sabe que não é normal, né, ele criticar o judiciário brasileiro. Deve ter tomado até um omeprazol, né? Deve até umas ixíris. Integrantes de partido de centro, né, de centro-direita, apostam que essa indisposição é transitória, mas advertem que o relógio está correndo e que o apoio geral, amplo e restrito dessas legendas só dura até o fim do ano. Depois disso, e se não houver um aval formal de Bolsonaro à candidatura presidencial dele, existe a possibilidade de que esse ânimo todo migre para o Ratinho Júnior. Já virou o Ratinho Júnior já é o plano B, já é o plano B. Tem nem mais o que falar. E já está aí rodando o Brasil, indo buscar o apoio da Faria Lima. Para garantir também que não vai ter nenhum tipo de surpresa, até porque Eduardo Bolsonaro está deixando claro que ele será candidato, se o pai dele não for candidato, ele será candidato. Atos de Moraes no Supremo aceleram um caso que pode tornar Eduardo Bolsonaro inelegível.